Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Sabe, sempre que um ciclo se fecha, como o fim de um mês, é quase automático a gente olhar para trás e começar a se questionar, né? Hoje, a gente vai conversar sobre isso e descobrir juntos como a fidelidade de Deus continua firme mesmo quando a nossa memória falha. É, fim de mês chega e a cabeça já começa a mil. A gente faz aquele balanço quase sem perceber. O que é que ficou de bom? O que foi que doeu? O que ainda tá doendo um pouquinho? E, no fundo, a grande pergunta: será que eu amadureci alguma coisa com tudo isso? E essa reflexão muitas vezes leva a gente para uma pergunta ainda mais desconfortável, eu diria. Eu realmente progredi? Ou eu só sobrevivi? Passei o mês inteiro apagando incêndios só para chegar até aqui? É uma sensação bem comum. Mas e se a gente pudesse olhar para tudo isso de uma forma completamente nova? Então, a primeira grande verdade que precisa ficar gravada no nosso coração é esta: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar aqui. Pensa nisso. Aquela fidelidade que te sustentou durante todo o caminho, ela não tem data de validade. Ela foi real ontem e continua sendo real hoje. Mas aí fica a pergunta, né? Se a fidelidade de Deus é tão constante, por que a gente esquece com tanta facilidade? A resposta é que existe uma batalha acontecendo. Uma batalha silenciosa que a gente nem sempre percebe. É a guerra contra a nossa memória. Pensa bem nessa frase. Existe uma guerra silenciosa contra a memória grata. É a nossa tendência natural de esquecer o cuidado de Deus assim que o problema passa. A Bíblia, aliás, está cheia de alertas para o povo de Israel sobre isso. Cuidado para não se esquecer do que o Senhor fez, porque o esquecimento é o primeiro passo para um coração ingrato. Ok, se existe uma guerra, como é que a gente luta? Bom, a Bíblia nos dá uma estratégia fantástica, numa história lá do profeta Samuel. É o princípio do Ebenezer. Depois de uma vitória gigantesca, Samuel não fez só uma festa. Não, ele fez algo muito intencional. Ele pegou uma pedra, colocou ali como um marco visível e declarou: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Ele basicamente criou um memorial físico para uma verdade espiritual. Vamos parar um instante nessa frase, até aqui. Note que não é até o fim, mas até este exato momento. É um reconhecimento poderoso de que, em cada passo da jornada, a ajuda de Deus esteve lá. E foi suficiente. Toda a nossa confiança se baseia nisso. E é aqui que a ficha cai. Ebenezer não é só o nome de um lugar lá da Bíblia. É para ser uma disciplina espiritual para a gente hoje. É a gente criar o hábito de registrar a mão de Deus na nossa vida, para que quando o próximo vale chegar, e ele vai chegar, a gente tenha um memorial para olhar e lembrar: calma, ele já me ajudou antes. E para a gente entender o poder que isso tem, é fascinante dar uma olhadinha no que as palavras originais da Bíblia queriam dizer com tudo isso. Olha só que incrível. No hebraico, a palavra para lembrar, zakar, não é só uma lembrança passiva, tipo lembrar onde deixou a chave. Não, é um ato de trazer à memória de propósito. É você declarar ativamente: o Deus que me salvou lá atrás é o mesmo Deus que está comigo agora. É reafirmar quem Ele é. E a mesma profundidade a gente vê no grego. A palavra para gratidão, eucaristia, é muito mais do que um simples obrigado. E o ponto principal é este: a gratidão bíblica não finge que a dor não existe. Muito pelo contrário. Ela reconhece a dor, mas escolhe colocar essa dor dentro de uma história maior. Uma história onde Deus ainda está no trono. Certo, entendemos a teoria, que é linda. Mas e na prática? Como é que a gente traz isso para a nossa vida, hoje, no finalzinho deste mês? Simples, vamos construir o nosso próprio Ebenezer. Que tal a gente fazer um balanço santo? É bem simples, mas olha, é transformador. Primeiro passo: pare. Desacelere de verdade por uns minutos. Segundo, pegue um papel, celular, qualquer coisa e liste 5 ajudas específicas de Deus nesse mês que passou. Podem ser coisas grandes ou pequenas. E terceiro, ore, agradecendo a Deus por cada um desses itens da sua lista. Então, a pergunta que fica no ar é essa: qual é o seu até aqui deste mês? Que livramento, que provisão, que momento de paz no meio do caos você precisa transformar no memorial de gratidão hoje, diante de Deus? E para deixar isso ainda mais prático, fica aqui o desafio de hoje. Antes de dormir, tira um tempinho para escrever o seu Ebenezer do mês. Coisa rápida, umas 7 linhas. Descreva onde Deus te guardou,
onde Ele te corrigiu e onde Ele te sustentou. E depois simplesmente ore, agradecendo por cada um desses pontos. E para a gente selar isso tudo no coração, vamos orar juntos. Senhor Jesus, neste último dia do mês, eu quero reconhecer. Até aqui o Senhor me ajudou. Me dá um coração que aprende com este mês que passou e uma fé simples para entrar no próximo, sem medo. Eu escolho rejeitar a murmuração e abraçar a gratidão, porque o Senhor é bom e fiel. Eu te peço, fortalece minha mente e meu espírito. Renova minha esperança e minha constância na tua palavra. Guarda minha casa e firma os meus passos em santidade. Amém. E que você possa receber esta bênção sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus se levante ao teu favor e te dê a paz e a prosperidade. Olha, a sua história, o seu Ebenezer, pode ser exatamente a força que outra pessoa está precisando encontrar hoje. Então, que tal compartilhar? Comente aqui como este devocional falou com você. Qual foi o seu até aqui neste mês? E se você quiser ir mais fundo nesses e em outros temas para fortalecer sua fé, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Tem muito conteúdo de qualidade esperando por você lá. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.